Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar do capítulo 19, intitulado Passes. Esse capítulo nos traz informações do que ocorre num trabalho de passes, né? Aliás, é o que ele vem fazendo nesse livro, né? Ele vem nos mostrar o que acontece do lado de lá enquanto ocorre os trabalhos entre nós encarnados. Nesse capítulo, ele nos mostra o auxílio prestado aos encarnados e aos desencarnados que necessitam de auxílio magnético. Nós já falamos do médico de Viena, o Dr. Franz Anton Mesmer, que utilizava o magnetismo em suas curas. E André Luiz fala dessa prática, ou seja, da imposição de mãos, da irradiação de energias. Essa prática tornou-se comum no século XIX e depois foi muito usado no sonambulismo provocado. E dele surgiram as técnicas de hipnose. Então perceba, primeiro, o Dr. Mesmer descobriu o magnetismo, estudou, começou a desenvolver. Aí passou-se para o sonambulismo provocado, para poder tentar ajudar as pessoas. E daí, desse sonambulismo provocado, é que surgiram depois, né, as técnicas de hipnose que até hoje é usada, né? Mas, na verdade, essas técnicas de magnetização são muito antigas. Elas foram usadas no Egito, na Índia. Os templários também utilizavam. E mais tarde, Jesus também utilizou essa prática, né, essa técnica para curar as pessoas que o procuravam. Aquelas pessoas que procuravam porque estava com uma dor física ou porque estava com algum processo mental, algum processo espiritual, né? Ele utilizou a imposição de mãos. E essa técnica ele ensinou para os seus discípulos, né? Ou seja, ele deu a entender nesse momento que nesse momento o mais importante era a fé, o sentimento, mas ele fazia a imposição de mãos e ensinou os discípulos a continuar fazendo, né? Allan Kardec estudou magnetismo por 30 anos. E ele, antes de, né, enquanto ele era assim, bem. Não tinha nada a ver com o espiritismo, ele era cético, enfim, né? Depois ele cita, né, o seu amigo, o senhor Fortier, com quem ele participou dos fenômenos das mesas girantes. Ele vai nos dizer que o espiritismo complementa o magnetismo, porque o espiritismo explica o que é o magnetismo. Ele diz que o espiritismo é o desenvolvimento das ciências magnéticas. Ele diz que no magnetismo existe a doação dos fluidos do magnetizador, mas que ele também pode ser um instrumento do plano espiritual. O indivíduo se torna médium, ou seja, meio, instrumento de uma emanação espiritual. Como Allan Kardec disse na Gênese, né? Magnético espiritual. O que é isso? Uma energia mista, a energia do indivíduo e a energia recebida. Portanto, nessa moralidade do passista é fundamental. Porque, como nós sabemos, a energia é pura,
né? Cabe a nós o direcionamento. Tanto eu posso vibrar energias de ciúme, de inveja, de medo, né? Ou eu posso vibrar energias de cura, de saúde, de amor, né? Então, a necessidade da moralidade do passista é fundamental. Nesse capítulo, André Luiz vai dizer que nesse trabalho supervisionado por Alexandre, os técnicos, como ele chama, né, têm uma tarefa muito delicada, especialmente no trato com os desencarnados, que são carentes desse auxílio magnético. Porque se nós, muitas vezes, não somos sensíveis à emanação fluídica, a irradiação psíquica ou até a imposição de mãos, o que a gente chama de passes, né, que a gente recebe, os desencarnados, por estarem fora da matéria, são muito mais suscetíveis e muito mais influenciáveis pelos fluidos de uma maneira geral. Olha que interessante, nós não tínhamos ideia de que isso era feito, né? Nós achávamos que quem precisa de passe só é o encarnado. E aí, André Luiz pergunta quais são os requisitos essenciais para quem quer fazer esse tipo de tarefa. Ou seja, ele quer nos dar instruções, nós que queremos ser, né, médiuns passistas, né? Então ele fala, peraí, vamos ver o que precisa, quais são os pré-requisitos, né? Alexandre diz que é um trabalho muito especial e que é raro quem obtém êxito nessa tarefa. Alexandre diz que que na execução da tarefa que lhes está subordinada, né, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta ou lá na outra esfera, né? Ele necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos do nosso plano constituem exigências que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Embora isso seja extremamente difícil de se encontrar aqui no plano carnal, a boa vontade sincera supre essas deficiências. Portanto, temos que ter vontade sincera do nosso trabalho, certo? É complicado, né? A gente precisa estar muito atento a tudo. Se nós tivermos vícios como tabagismo, alcoolismo,
maledicência, melindre, vitimismo, problemas no nosso corpo físico, não teremos o perfil indicado para agir nesse trabalho de terapia. Lembra o que nós combinamos? Não está bem, não dá passe. Não está bem fisicamente, não está bem, né? Não dá passe. Por quê? Porque é necessário esse equilíbrio, porque eu vou passar fluidos meus, eu vou passar fluidos doentes para um doente. Complicado, né? Pode ter muita energia, eu posso ter muita energia, mas essa energia é deletéria. Quer dizer, essa energia é insalubre, né? É uma energia contaminada. Não posso passar essa energia para as pessoas. Ou seja, nesse capítulo, né, André Luiz nos dá os requisitos para ser um médium passista. Alexandre diz que existem muitos candidatos, ou seja, muitos querem ser médiuns passistas, mas não fazem esforço nenhum para chegar lá, achando que essa mediunidade é uma graça que os céus vai lhe ofertar de mão beijada, de um momento para o outro. No entanto, os espíritos nos esclarecem que todas elas são conquistas do espírito imortal, patrimônio inalienável à entidade espiritual em evolução. Se a inteligência foi resultado da evolução ao longo dos milênios, por que a percepção também não vai ser? É a mesma coisa. É claro que o indivíduo pode encarnar com uma tarefa específica, mas a faculdade em si é da alma. Aí o corpo se reveste de células adequadas para que essa faculdade venha a se manifestar. E aí Alexandre vai falar sobre o autocontrole. Então, conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua evolução urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício de radiações vitais. Ou seja, aquele que fala assim, não sou eu, né? Eu sou só médium, eu só dou passagem. Mesmo esse precisa ter equilíbrio. Entendeu? Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Ou seja, desvitalizam. O indivíduo perde os seus fluidos de vitalidade, comprometendo a questão da emanação fluídica por parte do encarnado. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago.
prejudicando as faculdades radiantes, portanto, provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células, ou seja, desvitaliza também. Esses odores não são do alimento, tem a ver com o moral, porque eu me excedi. Psiquicamente, eu exalo o odor fétido. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores salutares. Isso é, afetam não só a energia física a ser doada, mas impedem de receber as energias que vêm do alto pela mediunidade. Porque o passista do bem não está apenas doando, está recebendo também. Porque aquelas energias que serão doadas, primeiro passa por ele. Portanto, ele é o primeiro a ser beneficiado. É como a gente fala, o palestrante é quem mais aprende, porque os ouvidos mais próximos da sua boca são os dele. Da mesma forma, as energias. Eu estou doando, mas eu estou recebendo para doar. Então, o primeiro beneficiado sou eu. Então, aquele passista que sai da sala de passe cansado, esgotado, né? Ele tem que ver que tem alguma coisa errada. Porque ele deveria sair muito bem, ele deveria estar em estado de graça. Porque quanto mais passe ele deu, mais ele recebeu, melhor ele deveria estar. Ele é o que mais recebe. Então não tem como ele sair exausto de um trabalho de passes. Claro que fisicamente, se ele ficar horas ali, né, ele pode se cansar, evidente. Mas ele tem que sair bem, tem que sair gostoso aquele, né, tanta energia, né, energia para todo lado, né? Se o foco de luz passa por ele, ele se ilumina, ele se beneficia, ele dá para o outro, mas ele é o primeiro que se contamina por essa luz. Claro que ele tem que sair, pode sair cansado, né? Mas por que você está cansado? Porque você ficou horas ali? Chico, quantas horas ficava ali? E ele saía como se nada houvesse. Porque ele estava inteiro, ele estava centrado, ele tinha o doar, né? Ele não se punha em primeiro lugar, muito pelo contrário. Aí está o segredo, né? Que eu não sei, 18 minutos ainda dá. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras, né? Diz André Luiz, e concluiu. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos. Portanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, não se valem dele na missão de amparo aos semelhantes. Recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, né? Mas o André, né, se aventurou ainda em ponderar, né? Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados. E examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano.
Imaginemos que não exista de pronto ali, né, na nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente, né, e falou: seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento, nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, podem retornar ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, né, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. E aí Alexandre fez um pequeno intervalo na palestra, né? Pensou um pouquinho e aí ele falou: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação do Alexandre em determinado setor. Era o Anacleto, o diretor do serviço dos passes. Ele de imediato apresentou uma senhora que trazia uma nuvem escura sobre a região do peito e disse a André, né, para observar-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. André fez um exame assim bem, né, e na região mencionada e descobriu a existência de uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expôs ao novo amigo as observações, né? E aí o Anacleto disse para ele: tô vendo toda hora porque eu tô com medo que corta, né? Mas ainda dá. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que desarmonizam, né, com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daquele com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância, mas, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece principalmente quando os interessados
não tem vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Indicou o coração de carne da irmã, né? E continuou. Essa amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos o caso. Sempre sobre a observação dele, né, Anacleto assumiu nova atitude, dando ao André a entender, né, que ia favorecer suas expansões irradiantes. E em seguida começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita no epigastro. Epigastro ou epigástrio, né? É a região superior do abdômen. Então ele colocou a mão direita no epigástrio da paciente, na zona inferior do externo, e com surpresa o André viu que a mão dele, né, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-lhe nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Associada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigástrio, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, bem devagar, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu vou parar para não cortar, tá bom?